Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, começando mais um vídeo comentando sobre os estados da matéria. Seguramente você já deve ter ouvido sobre os sólidos. Chegou a hora então de comentar sobre o segundo estado da matéria, o estado líquido. As aulas sempre começam com essa ideia que perpassa por todos os vídeos, então essa é a ideia central do estado líquido. A fase líquida, as moléculas podem se mover livremente de posição, deslizando umas sobre as outras. Um líquido assume a forma do seu recipiente. Aqui, muita coisa da playlist anterior, né? Moléculas que são feitas de átomos, então agora vocês já têm uma compreensão melhor do que é uma molécula, são feitas por átomos. E essas moléculas, elas estão ordenadas com uma proporção bem definida, podem se mover livremente de posição, agora é uma proposição nova, porque lá nos sólidos, os átomos, eles estavam arranjados de maneira fixa uns com os outros, e agora a gente tem a possibilidade de um movimento que antes não existia, beleza? E essa outra propriedade muito interessante do líquido, que é ele assumir a forma do recipiente que o contém. Mas vamos falar mais sobre isso nos próximos slides. Na fase líquida, as moléculas podem se mover livremente, deslizando uma sobre a outra, e isso não acontecia no estado sólido. Aqui uma imagem mostrando, relembrando que o nosso corpo ele é feito por 60% de água e um recipiente com água, mostrando que a água tem a forma desse recipiente e que essas moléculas, por menores que elas sejam, elas têm uma interação umas com as outras e elas podem se mover com maior liberdade do que ocorria no estado sólido. Vamos lá então, a proposição agora, nossa, estamos no capítulo 13 do livro de Física Conceitual. Vamos falar sobre pressão em um líquido. A pressão em um líquido em repouso depende apenas da gravidade, da densidade e da profundidade. Então, fica registrado aí esses três fatores que dependem, tá? Gravidade, densidade e profundidade desse líquido. Bora para mais então. Um líquido em um recipiente exerce forças sobre a parede desse recipiente e sobre o fundo. E aí você pode pensar no aquário, né? Como passou ali do peixinho, numa piscina, enfim. Qualquer recipiente que tenha um líquido dentro tem uma pressão sendo exercida na lateral e no fundo. Não se esqueça dessa proposição. Lembre-se de que pressão é definida como sendo uma força por unidade de área. Queridos, pressão, então, força. Lembra que força sempre medido em newtons. A área sempre em metros elevado ao quadrado. Desculpa a letra, tô escrevendo com o mouse, mas aqui é só para a gente não perder as referências de coisas que a gente já estudou. Força lá no ano passado, né? E área lá na matemática. Força medida em newton, área em metro quadrado. Simbora. A pressão que um bloco exerce sobre uma mesa é simplesmente o peso do bloco dividido pela sua área de contato. Ó, detalhe, aqui eu estou falando exclusivamente de pressão de um bloco, aqui não é um líquido. Então, tem uma mesa, imagina a cena, tem um bloco em cima, é essa situação que esse parágrafo está falando. Aqui não é estado líquido. Como que fica, então, a pressão que esse bloco exerce sobre a mesa? É o peso do bloco. Lembra que peso é a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. Agora, falando de um líquido, como que fica a situação? Esse líquido em um recipiente cilíndrico exerce contra o fundo do recipiente o peso do líquido
dividido pela área do fundo do recipiente. E, por enquanto, vamos ignorar a pressão atmosférica, porque ela vai aparecer nos próximos raciocínios, tá bom? Então, ó, a gente tem um recipiente cilíndrico, assim, ok? Esse recipiente, ele está cheio de água, ok? E é essa situação que fala esse segundo parágrafo. Essa pressão nessa situação vai ser o peso do líquido dividido pela área do fundo desse recipiente. Que no caso, como é cilíndrico, a área do fundo vai ser alguma coisa parecido com πr elevado ao quadrado, ou pode ser um fundo quadrado, né, que seria lado vezes lado, enfim, depende da geometria, tranquilo? Mas por enquanto, não vamos preocupar com conta, não. Eu estou fazendo ela aqui no cantinho só para guiar o seu raciocínio, para que as palavras do parágrafo possam fazer sentido para você, tá bom? Então vamos embora. Tá aí então o nosso recipiente. Esse líquido aqui, então, ele vai exercer pressão. E lembra que pressão é uma força, tá? Uma pressão nas laterais e uma pressão no fundo desse recipiente, ok? Simbora. Falando agora de densidade. O quanto que um líquido pesa e, portanto, o quanto de pressão ele exerce depende da densidade. Eu estou querendo, então, aqui dizer para você o seguinte. Vamos supor que eu coloque sob a sua mão esse recipiente aqui, ó, e a sua mão está aqui embaixo, ok? Esse recipiente ele está cheio de 1 litro de água, beleza? Beleza. Você vai sentir ali o recipiente fazendo uma pressão sobre a sua mão. É exatamente essa a ideia de pressão. Mas se a sua mão for colocada aqui embaixo e esse recipiente ele tiver cheio de mercúrio, que é bem mais denso do que a água, você vai sentir uma pressão, um peso, uma força diferente ali sobre a sua mão. Por quê? Porque a densidade desse líquido mercúrio ela é maior, tá bom? Então, para a mesma profundidade, um líquido mais denso exerce mais pressão. Beleza? Foi o que eu acabei de falar com o exemplo aqui da água e do mercúrio. Na mesma profundidade, de profundidade eu estou querendo dizer essa dimensão aqui, tá bom? Podemos chamar de uma determinada altura. O líquido mais denso vai exercer maior pressão. Fechou? O mercúrio é 13,6 vezes mais denso do que a água. Então, para o mesmo volume de líquido, o peso do mercúrio é 13,6 vezes o peso da água. Isso significa, então, né, sabendo dessa relação de peso entre os dois fluidos, que a pressão desse mercúrio ela é esse mesmo valor da densidade maior do que o da água. Ou seja, você vai sentir uma pressão sob a sua mão nessa condição 13,6 vezes maior devido a essa densidade. Agora, sob essa variável da profundidade. Para qualquer líquido, a pressão na parte inferior do fundo do recipiente, ela é maior se o líquido for mais profundo. Então, quanto mais fundo, quanto maior a medida daquela altura, ou quanto mais profundo for, né? Mais pressão a gente vai conseguir obter, beleza? Então, nós temos aqui, ó, o líquido no primeiro recipiente, que é o recipiente A, é 2 vezes mais profundo, ou seja, aqui tem o dobro de líquido do que nesse recipiente. Aqui eu estou colocando 2 litros e 1 litro falando de volume, mas você está percebendo que, então, existe uma
proporcionalidade entre os dois recipientes. No recipiente A, tem 2 vezes mais líquido do que no recipiente ao lado, beleza? Então, a pressão no fundo é o dobro da do segundo recipiente. Beleza até aqui, né? Vamos embora então. E se a gente trocar o líquido pelo sólido, que foi a nossa playlist anterior? A gente teve essa discussão a respeito dos sólidos, né? 2 blocos exercem o dobro de pressão sobre a mesa. Então, aqui nós vamos ter que a situação A, ela é compatível com a situação B. 2 tijolos ou 2 blocos com a sua mão aqui no fundo, você vai ter essa sensação de pressão em dobro se a gente colocar só um tijolo com a sua mão aqui embaixo. Então, a mesma ideia de pressão que a gente passa aqui nos líquidos, a gente passa aqui nos sólidos também. A pressão de um líquido em repouso, ou seja, com velocidade zero, estático, não depende da forma do recipiente nem do tamanho da sua superfície inferior. Gente, isso aqui é muito legal, porque vai permitir a gente fazer analogias muito interessantes que dá até para fazer brincadeiras legais a respeito de e aí, o que você acha nessa situação? Seria pressão maior ou menor? Mas guarda essa informação, tá? Não depende da forma do recipiente. Beleza? Os líquidos são praticamente incompressíveis. Opa, peraí, outra palavrinha aqui então para a gente poder marcar. Incompressíveis significa que não sofre compressão. Queridos, não é incompreensíveis, tá? De compreender, é incompressíveis, de não sofrer compressão. São palavras que se parecem, mas querem dizer coisas distintas. Então, incompressíveis significa que eles não podem comprimir, eles não têm elasticidade, que foi o assunto da nossa playlist anterior. Se você tem assistido os vídeos, parabéns, sinto muito orgulho de você pela sua disposição para o aprendizado, que tanta diferença tem feito nas nossas aulas, tá? Então, os líquidos eles não sofrem compressão a uma dada temperatura, de modo que a densidade desse líquido ele é igual em qualquer profundidade. Então, o mercúrio tem aquela densidade de 13,6 vezes maior, independente se está na superfície ou se está bem fundo. A densidade não muda. A pressão criada por um líquido é pressão devido ao líquido igual a densidade vezes gravidade vezes profundidade. Essa relação aqui, ó, quando a gente faz uma constatação conceitual, né? Aqui a gente está falando de pressão do líquido, vamos chamar pressão de P. Essa pressão vai ser igual densidade, vamos chamar densidade de D, vamos chamar gravidade de G, vamos chamar profundidade de H. Então, pronto, quando a gente faz uma relação matemática entre alguns conceitos, a gente está apenas relacionando como esses conceitos relacionam entre si para produzir uma nova grandeza física ou matemática. P igual a dGH. Densidade vezes gravidade vezes profundidade ou altura da coluna de líquido. A uma determinada profundidade, um líquido exerce a mesma pressão sobre qualquer superfície. O fundo ou os lados do recipiente ou mesmo a superfície de um objeto submerso no líquido até a essa profundidade. A pressão que um líquido exerce depende de sua densidade e de sua profundidade, que é o que já estava expresso lá na fórmula, né? Densidade D, profundidade o H. Mas vamos mais. A pressão total, agora entrou uma palavrinha diferente. Lembra que no começo do vídeo eu falei para você, entre parênteses, ignorar uma informação? Pois agora essa informação ela vai fazer parte e ela tem que fazer sentido na sua cabeça da seguinte maneira. A pressão total de um líquido é a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade
Mas agora entrou uma situação nova, mais a pressão da atmosfera. Por que que isso aqui tem que fazer sentido na sua cabeça? Por causa do seguinte, deixa eu voltar aqui nessa situação. Pronto, essa aqui tá boa. Quando a gente vai falar então de pressão, a gente tem essa situação aqui, ó. Além da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e dessa profundidade do líquido, a gente tem que entender que essa atmosfera aqui, ó, que está em volta do líquido e que também está em volta de nós, essa atmosfera com esses gases, eles vão exercer uma pressão aqui em cima. Tudo bem? Essa pressão aqui de cima, que a gente vai chamar de pressão atmosférica, ela vai se somar com essa pressão do líquido. Então, a gente vai chamar de pressão total a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Beleza? Beleza, então, desculpa o rabisco, mas é para retomar e enfatizar o raciocínio que está sendo dito aqui no slide. Quando essa distinção é importante, usamos o termo pressão total. Então, pressão do líquido, DGH. Pressão total, DGH, mais a pressão atmosférica. Que, ao nível do mar, vocês já fizeram bastante continhas com isso, é a própria pressão atmosférica de 1 atm, beleza? Caso contrário, nossas discussões sobre a pressão do líquido se referem à pressão além da pressão atmosférica que normalmente já está presente, tá? Falando agora sobre essa grandeza volume, a pressão de um líquido não depende da quantidade de líquido. Nem o volume, nem mesmo o peso total do líquido importam. Bom, como assim? Vamos pensar então aqui na situação com um desenho, né? A pressão da água é maior no fundo de um lago mais profundo. Então, tá aqui a situação, né? Esse lago ele é mais profundo, mais fundo, enfim. A barragem que retém água 2 vezes mais profunda deve suportar uma pressão média de água maior. Por que que a pressão é maior? Porque a altura, a profundidade dessa coluna de líquido está maior. Fechou? Independente do volume. Então, mesmo que tenham volumes diferentes, aqui seja um volume 2 de água e aqui seja um volume 1 de água, mesmo que esses volumes sejam diferentes, aqui no açude tem mais pressão, porque a altura dessa coluna de líquido a partir da superfície é maior. E a gente tem que lembrar que essa pressão, ela depende desse fator de altura. Beleza? Já que os dois estão cheios de água e estão sob a mesma gravidade, esses dois fatores é o mesmo para o açude e para o lago. O que muda de um para o outro? O fator da altura. Por isso, aquele que tem maior altura ou maior profundidade vai ter maior pressão. Beleza? Ok? Simbora, então. Aqui, ó. Recipientes diferentes. Olha que legal pensar sobre isso. A pressão do líquido é a mesma em qualquer profundidade abaixo da superfície, independente da forma do recipiente. Então, qual peixinho aqui está sofrendo maior pressão? O peixinho que está a maior profundidade, independente da forma do recipiente. Ah, mas não tem a mais. Se a gente pudesse fazer essa medida com algum equipamento que mede pressão, a gente poderia constatar que a maiores profundidades, a pressão é maior, porque todos eles estão cheios de água com a mesma densidade e todos eles estão submetidos à mesma aceleração da gravidade. Então, o fator primordial vai ser a altura. Peixinho com maior profundidade ou altura
vai sofrer maior pressão porque tem mais líquido acima da cabeça dele, tá? E isso falando só de pressão do líquido, porque se for a pressão total, a gente tem que somar aqui em cima a pressão atmosférica local. Beleza, gente? Então, esses vasos aqui, né, que são os vasos de Pascal, eles ilustram que a pressão da água depende da profundidade e não do volume. Tanto é que a gente tem aqui alguns recipientes que têm mais volume de água do que outros, mas esse volume ele não é relevante para o raciocínio. A superfície da água em cada um dos vasos conectados está no mesmo nível. Nível da água aqui é igual em todos os outros recipientes, ok? Isso indica que daqui até o fundo a gente tem a mesma altura de líquido. As pressões em profundidades iguais são as mesmas, então a gente pega esse pontinho aqui, tem a mesma pressão desse pontinho, que tem a mesma desse, enfim. No fundo dos 4 vasos, por exemplo, as pressões são iguais. Beleza. Em qualquer ponto dentro de um líquido, as forças que produzem a pressão são exercidas igualmente em todas as direções. A pressão ela é igual em todas as direções. Essa informação aqui, ela é absolutamente importante. Eu acho que tem aqui na frente uma ilustração para gente. Quando você está nadando debaixo da água, não importa para que lado você incline sua cabeça. Os seus ouvidos vão sentir a mesma pressão de água. Isso por quê? Porque a coluna de água em cima da sua cabeça, independente da posição da sua cabeça, vai ser a mesma. Então, essa pressão vai ser igual. Beleza? Independente da inclinação da sua cabeça. Quando um líquido está pressionado contra uma superfície, vai existir uma força do líquido que direciona perpendicularmente. Queridos, mais uma palavrinha para a gente poder marcar. Perpendicularmente. O que é uma força perpendicular? Perpendicular, eu quero que você relacione com uma coisa que faz um ângulo de, beleza, 90 graus. Então, quando um líquido está pressionado contra uma superfície, há uma força no líquido direcionada fazendo 90 graus com essa superfície. Se houver um buraco na superfície, o líquido inicialmente se moverá perpendicularmente à superfície. Estou querendo dizer o seguinte: pega aqui um recipiente, assim, ó, beleza? E vamos supor que nesse recipiente ele tenha uma tampa bem aqui em cima. E nessa tampa tem um furinho. Se esse recipiente ele tiver cheio de água e você pressionar essa tampa com esse furinho para baixo, aí você faz uma força aqui, ó. Você concorda comigo que a água vai ser pressionada dentro desse recipiente? E como a gente já sublinhou aquela palavrinha, a água ela é incompressível, ou seja, ela não sofre compressão, ela não tem a elasticidade, vai surgir nessa água uma força perpendicular à superfície que vai fazer essa água fazer esse movimento de jorrar pelo furinho, beleza? A gravidade faz com que o caminho do líquido se curve para baixo. É porque a posição do meu recipiente aqui está diferente, ok? Por isso que deu diferença aqui com o exemplo. Em maiores profundidades, a força total é maior e a velocidade do líquido que escapa é maior. É porque o exemplo que está falando aqui, pessoal, é exemplo de furinhos na lateral aqui do coisa, tá bom? Mas vai ter o desenho aqui no slide para você entender essa situação. Ele está dizendo que quanto mais fundo for esse furinho, mais a água vai longe. Essa água espirra menos longe e essa menos longe. É isso, tá?
Mas vamos lá, então. As forças contra a superfície se somam, formando uma força resultante que é perpendicular à superfície. Então, aqui a gente tem um triângulo, 3 faces, todas as faces submetidas a pressões em todas as direções. No entanto, como a face inferior desse triângulo é a face que está a uma maior profundidade, você pode perceber que a seta que indica a pressão, ela é uma seta de tamanho maior, porque a pressão aqui, ela é uma pressão maior do que nessa região que está a uma altura, a uma profundidade menor. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, então. O líquido que escapa por um buraco inicialmente se move perpendicular à superfície. Então, perpendicular à superfície é aqui, ó, fazendo 90 graus. Tudo bem? Foi o desenho que eu fiz anterior, só que eu tinha feito um furinho aqui em cima e o furinho está na lateral agora. Beleza, então quanto mais profundo, maior a pressão. A pressão aqui é maior do que a pressão aqui, que é maior do que a pressão aqui, beleza? Então, opa, desculpa, aqui é o 3, né? Pronto. Então, o P1, pressão 1, ela é maior porque a altura ou a profundidade aqui é maior e esse líquido ele escapa com maior velocidade, tá bom? Beleza. Vamos lá, então. Uma situação para você pensar agora nessa discussão que a gente tem feito a respeito sobre o líquido. Suponha que, quando em pé sobre uma balança de banheiro, você erga um dos pés. Gente, eu adoro fazer isso na academia. Minha esposa fica pensativa. Ah, por que você não põe os 2 pés na balança? Eu falo, faz diferença? A pressão que você exerce sobre a balança sofre alteração se você está com os 2 pés ou com um pé só? Existe alguma diferença no que marca a balança? Bom, aqui a gente está falando de uma situação estritamente sobre sólidos, né? Embora o nosso corpo seja feito de 60% de água. Mas, enfim, é uma situação muito legal e a resposta é que, quando você desloca o seu peso para um único pé, a pressão sobre a balança vai duplicar. Porém, a balança continua marcando a mesma coisa do que antes, pois ela mede o peso e não a pressão que o seu pé exerce sobre a superfície da balança. Exceto por algumas oscilações durante erguer o pé, a marcação da balança vai se manter igual. Faça o teste lá na academia de vocês. Se você não tem academia, me lembra que eu posso levar uma balança para a sala de aula para a gente fazer o experimento. E vocês podem fazer essa pergunta para os pais e para as mães de vocês. Vai ser muito legal. Queridos, finalizando esse vídeo extenso, mas muito legal sobre pressão em um líquido, responde a pergunta no seu caderno ou aqui no comentário, mas de preferência no caderno. Leva as perguntas para a sala. Lembra que quanto mais anotações sobre o vídeo você fizer, quando chegar a nossa atividade final da playlist, você vai ter mais sucesso para responder essa atividade, mais informação. Eu agradeço a sua atenção até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo falando um pouquinho mais sobre líquidos. Valeu!